Boa noite, pessoal. Hoje a gente está dando continuidade ao nosso programa de educação médica continuada. Hoje a gente tem o prazer de discutir prematuridade. Nós dividimos o tema de prematuridade em duas partes. A parte 1 é com a doutora Karen Kish, ela que é Research Fellow do King's College Hospital, e ela é responsável durante bastante tempo pelo ambulatório de prematuridade e trabalha com o Dr. Tom. E semana que vem a gente vai ter a segunda parte da prematuridade com o professor Rony Peterson, professor da Universidade Federal da Bahia, que defendeu o doutorado recentemente também com o tema de prematuridade. Então hoje eu pedi para a Karen focar na predição e no protocolo do King's, e na semana que vem o Rony vai dar uma outra abordagem na conduta e mais os aspectos clínicos da prematuridade. Karen, é um prazer, né, ter você aqui na nossa sessão e boa aula para você. E depois a gente entra com as perguntas que a gente pode receber pelo chat. Quem quiser pode mandar por escrito. Eu vou desabilitar o meu vídeo e o meu áudio, assim como dos outros participantes, para a gente não ter distração na sua aula. Tá bom, todo mundo me ouve? Bom, obrigada pelo convite, Manuel. Hoje a gente vai falar sobre a prematuridade e dentro do tópico de prematuridade eu vou falar sobre a predição e como que funciona o protocolo do King's. Antes de começar a falar sobre a predição e o protocolo, acho que é importante lembrar sobre a prevalência da prematuridade. A prevalência é de 15 milhões de partos prematuros no mundo e há um aumento dessa taxa conforme os anos. E essa prematuridade ela é responsável por mais de 1 milhão de mortes neonatais a cada ano. Como vocês podem ver aqui no mapa, os países mais afetados pela prematuridade são os países africanos, com taxas que podem chegar até 15%, 18%, os países do Sudeste Asiático e os Estados Unidos. O Brasil se encontra em torno de 10% e o Reino Unido, 8%. Aqui na Inglaterra, no Reino Unido, há algumas políticas nacionais para tentar reduzir essa taxa de 8%. Tem uma política que se chama Saving Babies' Lives, que é uma política que eles querem reduzir de 8% até 6% até 2025. Como que é a realidade aqui no King's? Como que é a prevalência aqui no King's? Um estudo feito aqui no King's com uma população de 117 mil gestantes, com gravidez única, o total de partos prematuros menores que 37 semanas foram responsáveis por em torno de 6%. Desse subgrupo, 1,7% foram responsáveis por partos prematuros menores que 34 semanas. Nesse gráfico de pizza, a gente consegue ver que dentro desses 1,7%, a maioria foram responsáveis por partos espontâneos e 40% iatrogênicos. Dentre as causas de iatrogênicos, a principal seria a pré-eclâmpsia. Agora, falando um pouco sobre a predição, a prevenção e o preparo. O que são essas três coisas? Na verdade, você não consegue reduzir a taxa de prematuridade se você não pensar nessas três coisas num conjunto. A predição seria como você estratifica a população, como que você classifica a população em alto e baixo risco, que são os fatores que eu vou falar. Quais seriam os métodos de prevenção quando a gente tem uma gravidez, uma gestação de alto risco para a prematuridade? Seja ela cerclagem, progesterona. E como é que faz o preparo? Preparo para receber esse recém-nascido prematuro, transferência para um setor terciário, uso de corticosteroides no tempo correto, né? Tratamento, enfim, qualquer coisa. Todos esses fatores são importantes para reduzir a taxa de prematuridade. Então, falando sobre a predição, o que a gente utiliza? Existem 3 métodos de predição que a gente utiliza no King's, que são, primeiro, história materna, segundo, infecção e inflamação,
e a terceira, a medida do colo do útero transvaginal. Eu vou falar cada um deles separadamente. O primeiro fator é a história materna. Se tem uma paciente que chega no seu consultório e você faz a seguinte pergunta, simples pergunta: você teve ou não parto prematuro ou abortamento tardio anterior? Com essa simples pergunta e uma resposta sim ou não, a taxa de detecção é muito baixa. No entanto, se nós associarmos uma anamnese mais complexa, perguntar para a paciente a idade, a altura, nós sabemos que alturas mais baixas podem aumentar o risco. A origem racial, a gente sabe que as populações afro-caribenhas têm um risco maior. O modo de concepção, aquelas pacientes que tiveram FIV, ou que as pacientes que fumam durante a gravidez também têm um risco maior. Aliado não só às características maternas, mas também a história obstétrica prévia. Então, perguntar para ela quando que foi que ocorreu o evento. Foi um abortamento tardio? Foi um parto prematuro com 28 semanas? Quantos partos prematuros você teve? Você teve algum parto a termo depois? Então, se você fizer toda essa anamnese, essa história, a taxa de detecção sobe para 33%. Então, é feito nesse site do FMF, você pode entrar, pode fazer o cálculo do risco para paciente e você consegue ver o risco individual, de acordo com a história. Aqui nesse outro estudo, eu trouxe para vocês para mostrar que tem uma relação inversa, né? Quanto mais precoce for o nascimento, né, maior é o risco da recorrência. E quando a paciente teve um parto a termo, é um fator protetor, como vocês podem ver aqui nessa outra bolinha. Se ela teve 2 partos prematuros, abortamentos tardios, o risco já é bem maior. Mas se ela teve 2 partos prematuros e um parto a termo, o risco dela cai consideravelmente. Agora, com relação à infecção. A infecção, a gente sabe que toda infecção materna é responsável por elevar o risco de prematuridade, seja ela infecção pulmonar, seja ela infecção vaginal ou urinária, qualquer tipo de infecção. Dentre elas, vamos falar sobre a vaginose bacteriana. A gente sabe que as mulheres grávidas têm um rastreamento positivo para a vaginose bacteriana em torno de 10% a 25%, e a gente também sabe que a vaginose está associada a um parto prematuro espontâneo. Naquelas que tiveram uma cultura positiva precocemente, entre 7 a 16 semanas, aumenta o risco de 5 a 10 vezes esse risco de prematuridade. No entanto, se essa infecção for detectada tardiamente, esse risco já não é tão elevado assim. Nesse outro estudo, essa revisão da Cochrane, eu trouxe esse gráfico para mostrar aqui qual que é a relação, né, do antibiótico. Na verdade, a principal questão é, se você tem uma cultura positiva para vaginose ou para qualquer outra infecção, vale a pena tratar ou não? E aqui nesse estudo mostrou que não houve redução significativa para partos prematuros menores que 37, 32 e menor que 28. No entanto, para abortamentos menores que 24 semanas, digamos assim, ou partos prematuros muito precoces, houve uma redução significativa. Se você tratar e oferecer o rastreamento para vaginose e tratamento precoce. Isso sim, realmente houve uma redução. Mas pensando numa política pública de saúde mundial, é muito difícil um setor oferecer um rastreamento tão precoce e já logo tratar o paciente. Aqui no Kings, a nossa realidade, a gente vê os pacientes muito cedo, logo depois do morfológico de primeiro, então a gente tem essa oportunidade de fazer o rastreamento e oferecer o tratamento numa medida correta, no momento correto. Aqui no caso, a gente oferece para rastreio de infecção a urina de jato médio. Qualquer cultura positiva, a gente oferece o antibiótico por pelo menos 5 dias para tentar reduzir o risco de pielonefrite e o risco de parto prematuro. Cultura positiva no swab vaginal. Se for, por exemplo, um grupo septo B, normalmente a gente não trata
porque a gente aconselha a paciente que em torno de 20% da população já faz parte da flora, então a gente não trata, e mesmo se tratar, o risco de voltar é maior também, e o risco de resistência bacteriana. Então a gente não trata e oferece tratamento próximo do parto, conforme o protocolo. Então, se a gente só trata o grupo Strep B se houver uma infecção na urina ou se o bebê anterior teve complicações de sepse por causa do grupo Strep B, a gente acaba fazendo a profilaxia antiparto. Com relação à fibronectina, a gente sabe que ela vai estar aumentada, né, e vai estar aumentada e aumenta o risco, né, quando ela está aumentada, aumenta o risco de parto prematuro. E a gente também sabe que a fibronectina, ela também pode estar aumentada em colo curto. Então, quer dizer, aqui no 15, a gente trabalha da seguinte maneira: fibronectina aumentada é a mesma coisa que colo curto. A taxa de detecção para partos menores que 34 semanas são de 38%, nessa meta-análise de 2002. Outros estudos randomizados mostraram que o que você faz com uma paciente que tem fibronectina positiva? Você pediu fibronectina e veio positiva. Um paciente assintomática. Você trata? Vale a pena tratar? Vale a pena não tratar? Então, teoricamente, nesse estudo, eles ofereceram metronidazol e eritromicina e eles viram que não reduziu o risco de parto prematuro. Nesse outro estudo, randomizado, eles deram metronidazol para pacientes que tiveram fibronectina positiva, no caso aqui na linha, né, tracejada acima, e o placebo foi aqui a linha de baixo. E as pacientes que tiveram fibronectina negativa, a linha mais abaixo. Então, aqui dá para entender e perceber que as pacientes que receberam metronidazol, inclusive, tiveram um risco maior, aumentou o risco de parto prematuro, tratando fibronectina positiva com metronidazol. Com relação à medida do colo do útero, esse sim é um dos melhores fatores, né, para predição de parto prematuro espontâneo. Nesse gráfico, eu queria mostrar para vocês que a relação é inversa, né? Quanto menor o colo do útero, maior seria a chance do risco, né, dessa gestante ter parto prematuro. Nesse outro gráfico, eu gostaria de mostrar que a taxa de detecção sobe consideravelmente para partos menores que 28 semanas, em torno de 80%, para partos menores que 28 a 30, ficaria em torno de 50%, e para 31 a 33, em torno de 40%. Realmente, para os partos prematuros tardios, de 34 a 36, o ultrassom transvaginal para a medida do colo do útero realmente não foi assim tão elevado como fator de predição. E aqui é importante lembrar que a medida do colo do útero a gente aconselha transvaginal, não transabdominal. O transabdominal ele não tem uma acurácia tão grande como o transvaginal. Então, quais seriam os melhores fatores de predição para parto prematuro espontâneo? É a combinação da história materna, de uma anamnese detalhada, mais uma medida do colo do útero transvaginal. Agora eu vou falar um pouco sobre a prevenção. Quais seriam os métodos de prevenção para parto prematuro espontâneo? A gente sabe que repouso absoluto, uso de ômega, não reduz o risco, né? Tem alguns estudos que mostram isso. Em relação à progesterona vaginal, essa sim reduz bastante o risco. Existem alguns estudos que mostram, como esse estudo, que aqui o gráfico você vê que as pacientes que usaram progesterona na linha de cima, com relação ao placebo, tiveram uma redução drástica de em torno de 40% na redução do risco de prematuridade. Com resultados similares, nesse estudo randomizado, vocês conseguem ver 3 gráficos. No gráfico de cima, aqui corresponde à população geral que usou, né, progesterona vaginal com relação ao placebo. Então, quem usou progesterona vaginal está na linha de cima e o placebo de baixo, e você vê que realmente a progesterona diminuiu em todos os segmentos. Então, o gráfico de cima seria a população geral que com e sem fator de risco, né?
No segundo, seria as populações de baixo risco que receberam progesterona vaginal. E o último, as pacientes que são consideradas de alto risco, de acordo com a história, né? E que usaram a progesterona vaginal. Todos esses estudos, a progesterona realmente foi eficaz para reduzir o risco de prematuridade. Com relação à cerclagem, a cerclagem tem uma particularidade. A cerclagem, na verdade, ela previne o parto prematuro se o colo for curto. E qual que é a definição de colo curto? Menor que 25 milímetros. E com fatores de risco. Então, a gente fala paciente alto risco com colo curto, a cerclagem previne o parto prematuro. No entanto, a cerclagem não preveniria o risco de prematuridade se a paciente tiver colo curto e baixo risco, a não ser que o colo seja menor que 10 ou aberto. Aí sim a cerclagem se mostrou eficaz. Se você ver aqui nesse estudo, nessa tabela, eu mostrei para vocês que tem o grupo da cerclagem e o grupo controle. Nos colos curtos, a gente vê que a cerclagem comparado com o controle não teve redução. No entanto, aquelas que tiveram colo bem curto, a cerclagem foi melhor. Teve uma redução significativa. Com relação à cerclagem eletiva, então aqui nesse desenho esquemático, nesse gráfico, o que eu gostaria de mostrar para vocês é que a cerclagem eletiva, ela não é efetiva para todos os tipos de história, de background. Aquelas pacientes que têm, por exemplo, um só parto prematuro anterior, a cerclagem eletiva, com 14 semanas, não teve muita diferença na redução do risco de prematuridade, nem com 2 partos prematuros anteriores. Você consegue ver que no grupo da cerclagem, que é a barra azul, né? Aqui não houve muita diferença entre o controle. No entanto, se a paciente tiver mais que ou igual a 3 partos prematuros ou abortamentos tardios, realmente a cerclagem eletiva seria um bom método de prevenção. Houve uma redução de 17%. Aqui do outro lado, a gente vê pacientes que tiveram cerclagem controle com um procedimento cervical anterior, também não houve diferença. E nos dados combinados, houve uma redução de 4%. Esse é um estudo multicêntrico randomizado. Agora, nesse outro estudo, a gente compara o efeito da progesterona com a cerclagem na população de alto risco e colo curto. Tem diferença? Não, não tem diferença. Nessa meta-análise, a gente consegue ver que não houve diferença nem na mortalidade, morbidade perinatal, nem na taxa de partos prematuros menores que 32 e 35. Então, ambos são eficazes nesse grupo populacional de colo curto e alto risco. Agora, o pessário. O pessário é uma discussão, né? É uma polêmica. O pessário, realmente, aqui a gente não usa, né? Aqui no King's College a gente não usa o pessário como um método de prevenção. E vários estudos mostraram que colo curto, menor que 25, não previne, se você usar pessário, o pessário não previne o parto prematuro espontâneo. Nesse estudo de mulheres assintomáticas e alto risco para parto prematuro, a gente consegue ver que a maioria dos estudos, o pessário não foi eficaz. Alguns outros estudos que saíram um pouco da curva, realmente, provavelmente tem alguns viés. E agora, como é que funciona o manejo da clínica? Como que é na prática clínica? Como é que funciona essa clínica no King's? Então, essa clínica, ela funciona uma vez por semana. A gente vê mais ou menos umas 35 pacientes. E essa clínica, a gente acaba vendo os pacientes de alto risco. Então, quem são essas pacientes de alto risco, só para ficar claro, né? Quem que a gente vê? Qual que é a população? Então, são aquelas pacientes que tiveram procedimentos cervicais, sejam elas conização, traquelectomia, lembrando que colposcopia, biópsia de colo, laser, não aumenta o risco de prematuridade. A gente também vê as pacientes que tiveram perdas gestacionais
entre 16 a 24 semanas, incluindo rotura prematura de membranas, também aquelas que tiveram parto prematuros espontâneos menor que 34 semanas, as malformações millerianas, aquelas pacientes que foram consideradas no começo como baixo risco pela história, mas que foram no morfológico de segundo e tiveram o colo do útero avaliado e é curto, a gente vê também na clínica. E aquelas pacientes que usaram algum método de prevenção anterior por um colo curto. A gente também avalia e acompanha essas pacientes na gravidez. Aqui nesse próximo passo, eu gostaria de mostrar para vocês um resumo da clínica e depois eu vou individualizar o manejo, né? O atendimento, o aconselhamento tem que ser individualizado, dependendo do histórico da paciente também. Então, essa paciente, como é que ela começa a estratificação de risco? Ela vai para a nuca, morfológico de primeiro trimestre, o fellow faz uma anamnese detalhada e ele vai estratificar em alto ou em baixo risco. As pacientes consideradas de alto risco são encaminhadas para a clínica de prematuridade precocemente, entre 12 e 16 semanas. As de baixo risco não são encaminhadas. Quando essa paciente de alto risco chega ao consultório, a gente faz outra anamnese, esclarece todos os pontos da anamnese, estratifica de novo o risco e a gente faz a medida do colo transvaginal. Se o colo for longo, no caso, como a paciente já chega precocemente, entre 12 e 16, o nosso cutoff que a gente usa não seria 25, mas de 30, porque a gente também usa pacientes de alto, a gente lida com pacientes de alto risco. Se essa paciente tiver um colo longo, a gente pode dar alto segmento. Aí depende realmente do fator de risco que ela tem. Se a paciente apresentar com colo intermediário, aí fica o progesterona, o segmento, dependendo do fator de risco da paciente. Se houver piora progressiva conforme, né, o segmento, aí a cerclagem também poderia estar indicada. Se o colo for curto, já de começo, então os dois métodos de prevenção, cerclagem ou progesterona. Agora, em relação ao fluxograma de baixo risco, essas pacientes, elas são vistas só no morfológico de segundo. Então, elas saem do morfológico de primeira, vão para o morfológico de segundo, na qual, no 15, é protocolo oferecer o transvaginal para medida do comprimento do colo. Não é protocolo em toda a Inglaterra, em todos os hospitais, oferecer o rastreamento na população de baixo risco. Se a paciente de baixo risco chegou no morfológico de segundo e o colo for longo, nesse caso aqui o cutoff é 25, maior ou igual a 25, a gente dá alta, essa paciente não precisa medir o colo de novo. No entanto, se a paciente apresentar um colo entre 6 a 24, o que a gente faz? Seria progesterona. E como que seria o aconselhamento para ela? Por que a gente oferece progesterona? Então, progesterona, como a gente já discutiu, reduz o risco em 40%. E dependendo do colo, se o colo for mais próximo do 6, o risco dela de ter um parto prematuro, nas próximas semanas é de 45% a 50%. E a gente explica para a paciente que usando a progesterona esse risco cai para 30%. Se o colo for maior, um pouco mais próximo de 24%, a gente explica que o risco dela de ter um parto prematuro é em torno de 4%, e com o uso da progesterona cai para 2,5%. Então, a gente oferece até mesmo um panfleto informativo que eu vou mostrar depois. Usando a progesterona, esse colo se manteve estável, maior que 15, então essa paciente segue com progesterona até 34 semanas. Essa progesterona é a vaginal, 200 miligramas. E depois a gente não faz mais o segmento dela. No entanto, se o colo ficar menor ou igual a 15, a gente faz um segmento mais frequente na clínica de prematuridade, porque se o colo ficar menor ou igual a 5 ou aberto, aí a cerclagem de emergência estaria indicada. Nas pacientes que já têm o colo aberto, já no morfológico de segundo, um colo bem curto, menor ou igual a 5, a cerclagem de emergência já estaria indicada e a gente já discutiu que colos muito curtos e população de baixo risco, a cerclagem reduz esse risco de prematuridade.
A cerclagem de emergência, ela não estaria indicada em algumas situações. Infecção ou se a paciente tiver uma dilatação cervical maior que 4 centímetros. Então, aí a taxa, a chance dessa cerclagem não ser efetiva é maior nesses casos. Esse é o panfleto educativo, né, que a gente entrega para as pacientes, explicando como que se pode reduzir o risco, quais são os efeitos colaterais, o que acontece no próximo. Então, esse seria um panfleto, e ela leva isso para casa. Agora, eu vou individualizar o manejo, o tratamento, como é que a gente realiza, como é que a gente faz com cada tipo de paciente. Então, se essa é uma paciente que tem uma história de procedimento cervical, seja ela conização, traquelectomia, se for um procedimento só, esse risco de parto prematuro aumenta 2 vezes mais. Então, em 90, por exemplo, ela não tem outro fator de risco associado, ela vem só com uma conização anterior. Então, o risco dela de ter um parto prematuro menor que 34 semanas é 2%. 98% ela não vai ter esse problema. Então, é feita a medida do colo do útero transvaginal com 16 semanas. Se o colo for longo, maior ou igual a 30, a gente dá alta da clínica e aconselha a paciente a medir o colo do útero no morfológico de 2º trimestre. Se esse colo no morfológico continuar longo, maior ou igual a 25, então essa paciente não precisa ser acompanhada na clínica de prematuridade. Ela não precisa ter o colo medido de novo. Se o colo já for intermediário, então a gente oferece um segmento na clínica a cada 2 a 3 semanas, até o bebê completar a viabilidade de 24 semanas. No entanto, se esse colo encurtar, ficar menor que 25 em qualquer momento, a cerclagem estaria indicada, ou até mesmo se o colo apresentar curto na primeira consulta, a cerclagem estaria indicada. Por que não a progesterona? Não existem evidências que mostrem que progesterona em pacientes com conização prévia reduz o risco. A cerclagem, sim, seria um método de escolha. Se a paciente chegar no seu consultório com mais de um procedimento realizado, como que é feito o aconselhamento para essa paciente? A gente fala que o risco dela é maior, no caso 10 vezes maior. Então, a gente oferece a medida do colo do útero precocemente, com 14 semanas, logo após a nuca. E se esse colo for longo, a gente sempre oferece, mesmo com colo longo, a gente sempre oferece um segmento de 2 a 3 semanas até 24 semanas. E aqui também depende muito do quanto de tecido cervical eles removeram. Se for um tecido cervical muito longo, tipo maior que 20 milímetros, que é considerável, então realmente a gente faz um segmento assim muito mais frequente para elas, porque o risco aumenta de parto prematuro. Se o colo já for curto na primeira consulta, aí a cerclagem estaria indicada, ou em qualquer momento de segmento que o colo encurtar, a cerclagem estaria indicada. Ou um colo intermediário, a gente também faz o segmento. Nas pacientes que tiveram um abortamento tardio, de 16 a 23 mais 6 semanas, como que a gente faz? Nessas pacientes, a gente aconselha, a gente explica que a recorrência é de 10%. A gente faz a medida do colo do útero de novo, precocemente. Esse colo é longo, maior ou igual a 30, a gente sempre oferece o segmento até 24 semanas. O segmento semanal fica para essas pacientes, nesse caso, por exemplo, se ela teve um abortamento com 20 semanas, então a gente oferece um segmento com 19, com 20 e 21, sempre próximo ao evento que ocorreu. Se o colo já for intermediário, a gente vai oferecer também o segmento, que é importante, a cada 2 semanas. Em algumas pacientes, a gente acaba discutindo a progesterona profilática, apesar de que a profilaxia com progesterona não tem também muitos estudos que provem que ela realmente diminui o risco. E se, nesse segmento, o colo encurtar para menor que 25, a cerclagem estaria indicada, ou a progesterona, que são os 2 métodos de prevenção. Colo curto, 2 métodos de prevenção, progesterona ou cerclagem com resultados semelhantes de eficácia. Nesse caso,
para abortamentos tardios anteriores, a gente faz o rastreamento para trombofilia, para aquelas pacientes que tiveram sangramento associado, e também o rastreamento de infecção. A gente oferece um rastreamento de infecção precoce, porque, como eu já expliquei, se você faz um rastreamento precoce e detecta a vaginose bacteriana, você reduz consideravelmente o risco dessa gestante ter um parto prematuro recorrente. Agora, se ela aparecer com mais de um abortamento tardio, então, 2 abortamentos, 20%, 3 abortamentos, 30%, e assim por diante. Mesmo critério, mesmo fator de predição, medida do colo do útero transvaginal, precocemente. Colo é longo, maior ou igual a 30? Aqui no caso, se a paciente tiver mais que 3 abortamentos tardios, nós conversamos sobre cerclagem letiva na tentativa de redução desse risco de prematuridade. Se o colo for longo, a paciente teve 2 abortamentos tardios, 1 abortamento tardio, a gente conversa sobre o segmento a cada 2 semanas até 24 semanas. Em casos em que a paciente quer receber progesterona, se for 2 abortamentos tardios, 1 abortamento tardio anterior, a gente conversa sobre a progesterona e fala que não há assim muito estudo, mas que poderia fazer um teste. Então, a paciente acaba optando também por progesterona, mas a maioria opta pelo segmento. Se o colo for intermediário mesmo, e se o colo for curto, nesse intermediário, na verdade, se o colo tiver, por exemplo, já foi longo em uma outra medida, era 38 milímetros, e agora chegou na clínica de prematuridade com 25. Então, a gente vê com tem um olhar muito mais cauteloso para essa paciente, né? Principalmente se ela teve mais de um histórico, porque o risco é aumentado. Então, a gente segue essa paciente com um pouco mais de frequência. Se o colo realmente está curto, 2 métodos de prevenção, progesterona e cerclagem, o rastreamento de trombofilia e infecção para todas elas. Com relação aos partos prematuros espontâneos e anteriores ou rotura de membrana, quando houve um só episódio anterior, a recorrência, 10%. De novo, medida do colo do útero, colo longo, segmento. Colo intermediário, segmento, talvez progesterona. Colo curto, cerclagem ou progesterona, os 2 métodos de prevenção. Aqui, no caso, nós também fazemos o rastreamento de infecção precoce também, na tentativa de reduzir esse risco. Se a paciente apresentar com mais de um episódio de parto prematuro anterior ou rotura de membranas, o risco, de novo, maior que 20%. Medida do colo. Colo longo. Se tiver maior que 3 partos anteriores, cerclagem letiva em colo longo ou um segmento. De novo, colo intermediário, um segmento, progesterona. Se o colo ficar curto, cerclagem ou progesterona como métodos de prevenção. De novo, rastreamento de infecção também para elas. Como é feito o segmento? Então, o segmento a gente faz até 24 semanas, quando o bebê atinge a viabilidade, para todas aquelas que apresentarem na nossa clínica um colo longo, sem problemas. Aí a gente dá alta com 24. A gente estende o segmento para 28 a 30 semanas para aquelas que têm um colo curto com manejo expectante, um colo curto que usou progesterona, cerclagem, teve uma cerclagem letiva com colo longo. Essas a gente estende o segmento até 28 a 30 semanas. E por que a gente estende? Porque o bebê atingindo a viabilidade com 24, entre 24 e 28 28 até 30 semanas, é um período crítico. Né? Para essas pacientes, elas são de alto risco. Então, a gente tem que olhar também para o preparo. Se o colo delas estiver encurtado, mesmo usando todos esses métodos de prevenção, que aí seria um parto quase que iminente, aí o esteroide e o corticosteroide estariam indicados. Que aqui é a parte do preparo, qual o melhor tempo, o tempo ótimo, né, para poder oferecer, administrar o corticosteroide, transferir essa gestante para um setor terciário que tem realmente uma UTI neonatal. Todo esse preparo também é importante para reduzir morte e mortalidade neonatal.
Então, a gente faz esse segmento estendido visando essa questão do preparo. Com relação aos partos prematuros espontâneos ou rupturas tardias, o que a gente faz? O risco de recorrência é 10%? É. A medida do colo do útero a gente oferece só no morfológico de segundo, porque, como eu já expliquei no gráfico anterior, o ultrassom transvaginal como método de predição para partos tardios não é muito bom, a taxa de detecção é mais baixa. Então, a gente não faz o segmento na clínica de prematuridade, mas a gente aconselha sempre a fazer o rastreamento no segundo trimestre e essa paciente segue com fluxograma de baixo risco. Com relação às malformações millerianas, é um outro assunto. As anomalias uterinas realmente são entidades raras. A gente sabe, por alguns estudos, que o risco de prematuridade é elevado e, no entanto, a gente não tem nenhum método de intervenção, prevenção, predição bom para a malformação milleriana, então a gente acaba oferecendo o que a gente tem, que é ultrassom transvaginal, um morfológico de segundo, e se o colo for longo é alta, se o colo for curto, os dois métodos de prevenção já discutidos. Então, normalmente, a gente recebe essas pacientes na clínica como uma vez, a gente faz a medição do colo, mas a gente sempre orienta que o melhor tempo mesmo seria medir o colo no morfológico de segundo e não precisa mais seguir na clínica, se o colo for longo. Realmente, se o colo for curto, aí realmente a gente colhe. Mas fazer o segmento com transvaginal não teria uma taxa de detecção tão alta assim. Com relação à atual gravidez única, mas que teve um gemelar anterior, normalmente essas pacientes, a gente orienta que só pela gemelaridade já confere um risco de parto prematuro elevado. E se ela tem uma atual gravidez única, então a chance dela nessa gravidez atual é muito menor. Então, o que a gente aconselha seria só uma medida do colo no morfológico do segundo e o fluxograma segue de baixo risco. Aqui esse gráfico só para mostrar, né, que quanto menor o colo, maior o risco para a prematuridade, não só para a gravidez única, mas para gemelar. E você vê que no gemelar, com a mesma medida de colo comparado com uma gravidez única, o risco é muito maior. E se for pensar que o gemelar tem um risco de 10% e 15% em geral, a gravidez única tem 1% de risco na população em geral, e o trigemelar 30%, então quer dizer, só a gemelaridade por si confere um alto risco. Eu trouxe esse estudo para mostrar, por exemplo, se a gestante tem uma gestação múltipla, mas não tem fator de risco nenhum anterior. Como que nesse cenário, o que a gente faria? Ainda continua um ponto de interrogação, porque a cerclagem, ela ajuda a reduzir o risco ou não? Então, de acordo com essa meta-análise, não previne parto prematuro e gemelar com colo curto. Se vocês forem ver no grupo da cerclagem, no grupo do controle, né, a cerclagem piorou o risco, tá vendo? Então, a cerclagem gemelar não é indicado e pode ainda piorar ou dobrar o risco dessa paciente ter o parto prematuro em menor que 32, 34, 35. Progesterona sempre fica um ponto de interrogação também. Não há estudos que mostram que a progesterona é eficaz para atual gravidez múltipla, gestação múltipla, mas na prática clínica como funciona? Se você tem uma gestante gemelar ou trigemelar, avaliou o colo, é curto, a gente faz o acompanhamento, vale a pena dar progesterona? Fica sempre uma dúvida. Aqui a gente acaba oferecendo progesterona vaginal. Então, como conclusão, qual seria o impacto de todas essas estratégias, né, na redução das taxas de partos prematuros no 15? A meta é reduzir ainda mais de 10% até 2025. Mas uma coisa que eu gostaria de trazer é que essa redução dramática, ela só vai conseguir reduzir todo esse número se fizer um rastreamento das populações de alto e de baixo risco. A gente vê que a prevalência de parto prematuro em população de baixo risco gira em torno de 85%.
Então, se você fizer um bom rastreamento no segundo trimestre dessa população de baixo risco, aliado a um bom segmento dessa população de alto risco, a gente vai conseguir atingir essa taxa menor, né? Diminuir ainda mais essa taxa, que a do Kings é considerada 6% do total de partos prematuros menor que 37, e que é menor que a média nacional, que é de 8%. E aqui vai um aviso, né, também para os hospitais daqui da Inglaterra que não consideram a medida do colo do útero como protocolo para poder fazer uma redução global, né, nacional, eles precisam implementar esse protocolo de rastreamento de baixo risco também, que é também muito importante. Então é isso, muito obrigada. Valeu, Karen, brigadão. Vou começar a fazer algumas perguntas. O pessoal mandou aqui algumas perguntas. Eu queria que você comentasse sobre a fibronectina, se vocês fazem de rotina no serviço de prematuridade ou não, e se faz como vocês interpretam, e se você acha que vale a pena se colocar a fibronectina de rotina na atividade, né, na rotina do dia a dia, ou só para o grupo de alto risco. Queria que você comentasse um pouquinho a sua opinião sobre a fibronectina. A fibronectina, ela aqui no Kings, como protocolo, a gente Deu algum problema aqui com o cara e ela caiu no acesso. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Então, eu tinha perguntado sobre a fibronectina, né? A gente teve um probleminha aí de conexão e eu queria saber sua opinião em relação à fibronectina, se a gente coloca, se a gente faz na rotina, né, do consultório, ou se for fazer, faz só em alto risco, não faz em baixo risco, e fazendo, como é que você orienta a interpretação. Sim, então a fibronectina realmente a gente não usa aqui na prática clínica, porque aqui o pensamento do professor Nicolai diz fibronectina positiva é a mesma coisa que colo curto. Então, para que você iria gastar dinheiro em fibronectina, sendo que você tem um método de predição que é o ultrassom transvaginal de baixo custo? Então, a gente não oferece fibronectina para os pacientes nem de alto risco, nem de baixo risco. Até porque os estudos que eu mostrei com fibronectina em positivo, o tratamento piorou o risco. Então, a gente não usa aqui no Kings como protocolo. Tá. A doutora Alina Silva, ela pergunta se na conduta de rotina no Kings vocês fazem cultura vaginal e se faz de rotina, qual o período que vocês fazem? Sim, nós fazemos a cultura vaginal. Na verdade, a gente faz um exame especular e o suave vaginal é alto, né? Então, a gente faz com o suave 10 segundos e aí manda para a cultura. Se esse rastreio de infecção, a gente oferece a cada 4 semanas. Lembrando que essa rotina é no ambulatório das pacientes consideradas de alto risco para prematuridade, não na rotina do pré-natal. Exatamente. Na rotina do pré-natal, eles não oferecem rastreio de infecção de rotina. Eles não oferecem, só nessa clínica. Tá. Em relação às malformações milerianas, quais malformações milerianas vocês orientam o segmento? A gente orienta o segmento para aquelas que têm útero de Delfo, bicorno, unicorno. Aquelas que têm já, por exemplo, útero septado, que removeu o septo com laparoscopia. A gente também faz o segmento, mas, de novo, não existe ainda nenhum estudo, nenhuma evidência que mostra qual que é o melhor método de pressão, de qual que é o melhor tempo de intervenção, qual que é o melhor método de prevenção para essas pacientes. Então, o que a gente faz é uma conduta
que a gente faz para todas. Então, o método de prevenção vai ser o mesmo, progesterona ou cerclagem, e o colo, o colo curto, né? Se for um colo longo, a gente não faz mais o segmento dela. Tá. Naquelas pacientes, o doutor Rafael Leiroz, que é o coordenador acadêmico da CALIP, ele pergunta, nas pacientes de alto risco com colo intermediário entre 25 e 30, que é o colo normal, né, mas foi considerado de alto risco, você colocou progesterona, e se ela tiver uma piora, né, um encurtamento do colo, se indica a cerclagem. O que vocês consideram essa piora? Quais são os parâmetros para vocês considerarem a piora? Existe um percentual desse encurtamento do colo, ou existe um cutoff para o colo se atingir aquele limite indica a cerclagem? Como é que vocês indicam? E a questão que você comentou, né? Em relação ao procedimento no colo, se essa paciente não tem um procedimento no colo, vocês evitam indicar a cerclagem, mas se tem um procedimento no colo, vocês seriam mais liberais na indicação da cerclagem. É isso? Isso. Então, falando sobre quais as mudanças do colo, por exemplo, um colo intermediário, como que a gente avalia o que é essa piora progressiva? Se a paciente teve um colo super longo, 38, como eu já disse, ou 40, e houve uma redução desse comprimento do colo, um limite de intermediário, a gente tem um olhar muito mais cauteloso. Não só o encurtamento, mas a mudança da aparência do colo. Se é um colo que tem já um funneling, começa a ter um funneling no lado inferior do colo, do canal cervical, ou se já começa a ter um colo dinâmico. Então, tudo isso a gente considera como fator de piora também progressiva. O SLUD, a gente não costuma, por exemplo, falar como piora progressiva, mas a gente sabe, por alguns estudos, que o SLUD positivo em um colo curto aumenta consideravelmente o risco. Então, quer dizer, a gente também acaba olhando tudo isso. E para o SLUD não se usa antibiótico no Kings, né? Eu queria que você reforçasse isso daí, porque a gente vê uma heterogeneidade muito grande no Brasil. Alguns serviços indicam, outros não indicam. A gente não indica o antibiótico, tratamento antibiótico por SLUD, não há redução no risco de prematuridade, de acordo com alguns estudos. Tá. E a doutora Sônia Silva, ela pergunta em relação a colo na gravidez gemelar, se vocês usam também o cutoff de 25 milímetros. A gente usa cutoff de 25. Mas assim, na gravidez gemelar, na clínica, a gente não é um público que a gente costuma ver com frequência, né? A gravidez gemelar, por exemplo, a gravidez gemelar que a paciente teve uma gravidez gemelar anterior com uma atual gravidez única, a gente vê também. Não são muitas, mas a gente vê, mas aí ela segue fluxogramas de baixo risco. Agora, as pacientes que têm a gravidez atualmente gemelar sem fator anterior prévio, que aumenta o risco, a gente não costuma vê-las na clínica de prematuridade. Elas acabam tendo a medida do colo e segmento na clínica de gemelar. Tá. Minha última pergunta, né, para a gente entrar nas considerações finais. Eu lembro que a gente fez um levantamento no Kings, só 70% das pacientes aceitavam fazer o ultrassom transvaginal de rotina no morfológico. Porque a gente, na verdade, não obriga a paciente a fazer, a gente oferece e aí ela opta por fazer ou não. Você acha que essa diferença de 10% que se a gente utilizasse na rotina, né, em todos os hospitais no Reino Unido, ela não poderia ser maior se mais pacientes aceitassem a rotina transvaginal? E, além disso, o que você orienta em relação ao Brasil? A gente tem uma faixa intermediária, né, entre 10% a 15% de prematuridade. Se você acha que a gente deveria fazer um esforço aqui para conseguir fazer um rastreamento universal para fazer a medida do colo do útero, porque alguns advogam que essa prematuridade, que a nossa é de 10 a 15 e na Inglaterra é de 8%,
que na verdade a gente tem outros problemas que levam à prematuridade, como a questão nutricional e outras questões infecciosas e tudo mais, e isso não reduziria tanto, né, se a gente medisse o colo de forma universal. Eu queria que você desse sua opinião em relação à medida do colo de forma universal e o impacto disso na saúde pública na redução da prematuridade. E aí você acaba fazendo suas considerações finais para a gente concluir. E aqui eu queria passar para você uma série de elogios e parabéns. Dr. Kleber Pimentel, que é professor da Caliper, doutora Carolina Ribeiro, que é ex-fellow, amiga, doutora Vanessa, doutor Ricardo Medeiros, de Goiânia, Valquíria, Nara. Então, tem uma turma toda aqui de amigos e colegas e pessoas de referência te elogiando aqui, parabenizando sua aula. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta em relação à saúde pública, o impacto que você acha que deve ter, que pode ter, né, se a gente fizesse o rastreamento universal, e as suas considerações finais para a gente encerrar essa sessão. Obrigada a todos. Sim, aqui a taxa de aceitação, digamos assim, do rastreamento do colo do útero em população de baixo risco no morfológico de em torno de 72%. Não são todas mesmo que aceitam. Até como você falou, é um exame opcional. Claro, acredito que se estendesse, aumentasse essa taxa de aceitação, eu acredito que realmente nós iríamos ter uma queda muito maior no risco de prematuridade. Com relação ao Brasil, acho que é uma realidade muito complexa, né? Todo mundo já sabe. Eu acho que não é só o fator de predição que teria que, por exemplo, vamos introduzir a medida do colo transvaginal, que é, teoricamente, um exame de baixo custo, para todas as pacientes de baixo risco. Sim, teria que ser feito? Acho que sim. Mas se você não melhorar o preparo dessa gestante, se você não melhorar a saúde pública em termos de poder receber um recém-nascido prematuro, se você não tem um pré-natal adequado, se você não sabe dos métodos de prevenção e quando utilizar os métodos de prevenção, isso também acaba prejudicando. Então, quer dizer, numa questão de rastreamento e de, talvez, redução desse risco, eu acho que os 3 parâmetros deveriam ser olhados com mais cuidado. Acho que essa é a minha opinião. Não só introduzir o transvaginal e vamos ver. Não, eu acho que tem que ser o transvaginal, tem que ser também olhar a população de baixo risco, tem que ser um rastreamento precoce de infecção, mas aí tem que ter dinheiro para oferecer o exame de urina, tem que ter dinheiro para poder oferecer o swab, tem que ter pessoal capacitado para isso. Eu acho que é um conjunto de tudo isso. Tá, entrou mais uma perguntinha aqui, Carolina Ribeiro, do Rio de Janeiro. Ela pergunta sobre o rastreamento do colo, né, da prematuridade e medida do colo no primeiro trimestre. Porque a gente tem um programa do screening do primeiro trimestre da FMF, e lá tem a medida do colo e ele calcula o risco de prematuridade. Mas no 15 a gente não mede, né? A gente faz o exame todo por via abdominal e a gente não mede e não faz esse rastreamento. Eu queria que você comentasse em relação a isso. Realmente a gente não faz, a gente faz a medida do colo precoce para as pacientes classificadas como alto risco, né? A partir de 14, né, cara? Exatamente. Saiu da nuca, já pode ir para a clínica de prematuridade. Realmente, na nuca, a gente não faz... Nossa, um barulho Desculpa. Aqui, realmente, na nuca, não faz a medida do colo transvaginal como medida de rastreamento precoce para todo mundo. O rastreamento começa mesmo no morfológico segundo, que eles falam que é um momento maior acurácia. Maravilha. Karen, muito obrigado pela sua disponibilidade, parabéns pela sua aula, foi excelente. Aí a semana que vem a gente vai ter a participação do professor Rony Peterson. Ele ia participar hoje também, mas ele não pôde. Teve um compromisso com o consultório, terminou tarde, acabou não conseguindo entrar. E a gente faz a segunda parte da prematuridade, já que é um tema extremamente longo, né? Vasto e super importante. Então, obrigado a todos pela participação
e até a próxima. E essa aula vai ficar gravada e vai ficar disponibilizada no nosso canal Cali PAD no YouTube. Valeu. Obrigada. Boa noite. Tchau. Tchau.